Um grande prazer que damos início à apresentação do primeiro videocast da nova série de videocasts, que vai servir de base para as discussões que serão realizadas no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, organizado pelo Celafisques, de 14 a 16 de setembro, em São Paulo. Em 2020, em meio ao período da pandemia da Covid, o Celafisques, com um grupo de grandes pesquisadores brasileiros, lançou o Manifesto Internacional de Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, uma urgente chamada de ação a pessoas e instituições para mostrar o benefício da atividade física para a saúde e na prevenção das doenças. O manifesto elenca 12 áreas para intervenção e que foram lançadas de forma muito ampla na comunidade internacional e nacional, tendo obtido o apoio de mais de 600 instituições do Brasil e do exterior. Com profissionais de medicina, educação física, fisioterapia e nutrição, o Celafisques promove há anos a busca de novo conhecimento, de pesquisa e formação de recursos humanos na área de atividade física, esporte e ciências do esporte. O E-Museu é um museu virtual criado para divulgar o legado da educação física e do esporte no Brasil e no exterior, assim como desenvolver tecnologia digital e avanços na gestão. Esta série de videocasts envolve 13 episódios em que especialistas mais renomados vão conversar sobre as atualizações que nós teríamos no manifesto, para que possamos atuar em busca de uma efetividade maior junto à comunidade na promoção da atividade física e da saúde. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de videocasts do Manifesto de Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, uma urgente chamada de ação. Isto é uma realização do Centro de Estudos do Laboratório da Aptidão Física de São Caetano do Sul, o Celafisques, e o E-Museu do Esporte. Olá, eu sou Lamartine da Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estamos hoje inaugurando uma série de videocasts. É uma novidade para o Simpósio Internacional de Atividade Física da tradição do Celafisques, que ocorre há 46 anos. Estamos aqui para fazer a abertura do primeiro episódio da série, cujo tema é empreendedorismo e políticas de financiamento de propriedade industrial. Estamos diante de Bianca Camapena, que é hoje a palestrante, e nós temos também como suporte a essa iniciativa o Celafisques, que é o Centro de Estudos de Atividades Físicas de São Caetano do Sul, e o E-Museu. Essas duas entidades são as entidades que dão suporte a essa iniciativa. Eu passo a palavra à professora doutora Bianca, também dando algumas palavras a respeito do que ela faz. A professora Bianca é do Instituto de Matemática e Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também professora do programa de pós-graduação em Ciência do Esporte e Exercício Físico. Hoje ela vai, então, assumir o tema que foi anunciado, no qual ela também ensina. Por favor, professora Bianca. Olá, muito obrigada pelo convite do Celafisques. Muito importante esse tema, né, com os profissionais do esporte e da saúde. Então, o empreendedorismo é a forma generativa
de mentes criativas, né? É aquele empreendedor, o profissional que não se contenta em fazer mais do mesmo, né? Que entende que uma possibilidade de dificuldade pode se transformar numa grande oportunidade e que novos processos podem ser gerados de uma forma inovadora, novos produtos podem ser gerados e novos serviços podem ser implementados, e esses são adequados ao mercado. Então ele pega a inovação e adequa a necessidade daquele mercado. Ele tira o excesso da obra-prima que já existe. Então essa é a visão do empreendedor, né, no profissional de saúde e sobretudo no esporte, né? Tem uma oportunidade que é latente, claro, com inúmeras dificuldades e empecilhos, mas que são transformados em grandes oportunidades. Então, é essa mente criativa que transforma um profissional para um empreendedor. Muito bem, acho que nós tivemos um esclarecimento do tema, mas é só isso para desenvolver um empreendedor? Não há algo mais? Excelente pergunta, mestre. Tem sim. Na verdade, hoje a gente fala muito sobre a inteligência artificial, né? O que é, como pode ser aplicado no nosso dia a dia enquanto profissional de educação física, na área de saúde de uma forma geral. E muito é questionado se é aplicável, se não é aplicável, quanto é de artificial nisso. E eu agora estou criando uma nova nomenclatura que é a inteligência ISED, que é a inteligência socioemocional digital. É a capacidade que esse profissional tem, sendo empreendedor, de pegar o digital, associar a socioemocional. Então, esse profissional, ele tem habilidades sutis, que a gente chama das soft skills. E essa habilidade, aliada ao conhecimento das circunstâncias, faz com que ele pegue e escale isso. Então, ele é um profissional que tem uma visão em rede. E aí o digital entra para facilitar ele, mas é como se a gente estivesse alinhando o touch ao tech. Então, a artificial da inteligência é o tech e o empreendedor, ele necessita do touch. E essa junção é o ISED, é essa inteligência socioemocional dele aliada ao digital. De fato, a inovação é uma boa ideia. É um grande caminho. Mas como é que as pessoas podem se beneficiar disso? Será que elas entendem ou têm capacidade natural? Afinal, como é que ela desenvolve a própria inovação? Pois é, na verdade eu vou trazer uma referência que é do MIT, né? Exatamente, eles colocam nessa diferença do que é a inovação e o empreendedorismo. Então você tem o iCapacity e o eCapacity, né? Que é a inovação que é feita dentro dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, dentro das universidades, os centros de pesquisas, e para desenvolver inovação em produtos, processos ou serviços. Sendo que muitas vezes isso fica apenas na pesquisa. E o desenvolvimento disso, ou seja, a capacidade de pegar o novo e se associar à sociedade, né, de implementar na demanda da sociedade, isso é o empreendedorismo. Então é a capacidade de trazer uma inovação que é desenvolvida nesses centros de pesquisa e desenvolvimento, nas universidades, nos centros de estudos, aplicado à necessidade da sociedade. Então essa é a diferença do iCapacity, que tem até a sociedade, e a implementação dessa inovação para a sociedade, ela é a capacidade empreendedora. Então, por isso muito importante o empreendedor, né, ter essa visão, porque no nosso caso, como pesquisadores da área de saúde em geral, às vezes a gente foca muito na pesquisa, mas na verdade o que a gente precisa fazer é o desenvolvimento disso, a aplicação disso para a sociedade. Como é que na prática funciona, né? Então tem as expectativas e tem a inovação. Então o empreendedorismo, ele alia as expectativas com a inovação gerada, e por isso o processo é vivo, porque muitas vezes a inovação ela é gerada, transformada e gerada num novo processo, serviço ou produto, e isso é feito pelo empreendedor. Então essa é a diferença da capacidade inovadora e da capacidade empreendedora. Inclusive essa figura que vocês estão vendo agora no vídeo, ela mostra exatamente isso, o MIT tentando mostrar a diferença, né? Os responsáveis pela capacidade inovadora até o mercado, até a sociedade, e a transformação disso, quem pega isso e transforma na capacidade empreendedora, que é justamente
o mentor, que são os empreendedores, né, que são as pessoas que eventualmente transformam, né, a inovação para caber diante daquela dor do mercado, da sociedade. Então essa é a diferença que vocês estão vendo aí na tela. Bom, estamos evoluindo com a ideia de empreendedorismo. Percebe-se agora que ele envolve várias áreas ao mesmo tempo. Como é que ele desenvolve essa capacidade? É na improvisação? É na medida que os problemas surgem? Como é que ele faz? Ele é criativo? Ele desenvolve? Pode desenvolver esse tema, por favor? Sim, com certeza. Eu trago de novo uma imagem do MIT mostrando essa sociedade em rede. O empreendedor, ele não trabalha sozinho e não existe um líder no ecossistema do empreendedorismo. Então você tem a Hélice Tríplice, que por muito tempo Henry Hetzkovitz falou sobre ela e fala sobre ela, né, que é a tríade do governo, da iniciativa privada e das universidades, mas o MIT traz dois outros stakeholders para implementar isso. Então, é a própria sociedade, com os projetos e demandas, e o empreendedor. Então, na verdade, a gente tem um ecossistema de pelo menos 5 stakeholders com demandas específicas, com potencialidades específicas, e o empreendedor, ele tem que ter essa arte de manejar com as potencialidades, né, extraindo o melhor de cada um desses stakeholders. Então, essa capacidade de visão em rede, de entender como a sociedade ela é conectada, é o empreendedor quem faz, né? Extraindo o melhor do governo, o melhor da universidade, o melhor da iniciativa privada para conectar a sociedade. Continuamos evoluindo não somente com a questão conceitual, mas a parte de operacionalização, que a gente já sabe que são várias áreas, contabilidade, por exemplo, e várias outras, né? Gestão. Muito bem. Você considera, então, esse como o maior desafio do empreendedor? Reside aí nesse ponto o maior desafio? Como é que você desenvolve isso? Sim, porque na verdade quando ele está frente a frente com uma grande necessidade, ele precisa desenvolver outras habilidades, técnicas inclusive, comportamentais e atitudinais. Do ponto de vista técnico, ele é um empreendedor que muitas vezes, como o esporte, ele tem uma visão técnica, mas para ele empreender, ele precisa ter ferramentas. Ele não tem que ser um especialista, mas ele tem que ter uma visão 360. Então ele tem que entender de contabilidade, porque ele vai abrir a empresa dele, jurídica, porque ele vai ter relações comerciais, ele tem que saber do ponto de vista de comunicação, negocial, ele tem que entender o negócio dele como uma potência de acessibilidade. Então, na verdade, eu também trouxe uma figura que mostra, além de todas essas peculiaridades, né, de conhecimentos técnicos, mais 2 que eu gostaria de ressaltar, que é sobre a necessidade do entendimento de captação de recursos e de propriedade intelectual. Ou seja, como fazer com que os projetos saiam do papel de forma que tenha editais de fomento para que você tenha investimento da iniciativa privada, por exemplo. Então, nós temos editais de lei de incentivo que fomenta cultura e esporte, tanto da esfera federal quanto estadual, quanto municipal. Então, a Lei Rouanet, por exemplo, é um investimento da Lei de Cultura, assim como a Lei do Esporte Federal é um investimento direto ao esporte por meio da renúncia fiscal. Então, a empresa, ao invés de doar, né, ou melhor, pagar os impostos, através de um projeto, ela consegue destinar esse imposto para projetos que são já aprovados, né, e certificados dessas respectivas secretarias. Então, essa é a lei de incentivo fiscal, que acontece tanto nas esferas federal, municipal ou estadual. Então, isso é uma linha de conhecimento não mandatória, mas desejável para que o profissional, né, e o empreendedor tenham entendimento de como viabilizar financeiramente os seus projetos. Assim como noções de propriedade intelectual, porque se o empreendedor vai desenvolver um novo produto, serviço ou um processo, um ativo de uma marca,
né, da sua empresa ou de um projeto, então ele precisa registrar a marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele precisa, se for lançar um software, registrar o software. Essas relações, né, institucionais, precisa ter o entendimento de como proteger através dos direitos de uso de imagem. Então, são peculiaridades que não precisa saber em detalhes, mas precisa ter uma noção do todo na área de propriedade intelectual. Muito bem, o empreendedor, ele fomenta, ele busca resultados. Você poderia comentar mais alguma coisa, então, dentro desse contexto? Vamos repetir um pouco, mas mais profundamente, o que é um empreendedor ISED? Com certeza. O empreendedor ISED é aquele que usa a inteligência socioemocional digital. Aliado à inteligência artificial, ele se coloca no mercado, na sociedade, de uma forma diferente, ou seja, ele usa a capacidade e habilidade dele de se relacionar com uma soft skills, que a gente chama, né, que é uma habilidade intrínseca dele, que é desenvolvida nas relações, aliado a potencializar isso em rede. Então ele usa o digital para potencializar uma atividade que ele faz com um cunho socioemocional. Então o empreendedor é aquele que alia a inteligência artificial em loco, numa perspectiva dele se tornar diferente no mercado, porque ele simplesmente entende o que o outro precisa e adequa as necessidades do outro dessa inovação. Então ele é o touch aliado ao tech. Então não é para descartar o artificial, mas essa relação não tem nada de artificial. Essa relação é próxima. Ele entende a necessidade do consumidor, ele entende aonde existe uma lacuna no mercado e ele se encaixa nessa lacuna. Então ele tem a visão e a solução. Então ele tem a possibilidade de se interagir, esse é o social, aplicar a emoção aonde ele sente o que o outro precisa e usa o digital para não ser artificial, mas ter a sociedade em rede, sendo consumidora daquele produto inovador. Muito bem, professora Bianca. Estamos terminando e cabe a mim fazer um comentário final e eu gostaria de dizer que os próximos videocasts, os próximos temas, eles poderão ser examinados à luz do empreendedorismo, uma vez que todos eles convergiram para uma solução ampla, uma solução de conjunto, que era justamente enfrentar inicialmente o Covid-19, a pandemia, e que agora existe a Covid longa, que é um dos temas desse encontro. Então, sendo assim, o nosso encerramento é para enfatizar os próximos temas que são partes de um todo e que nós vimos que o empreendedorismo é, sobretudo, um modo prático de entender e de desenvolver as partes dentro desse todo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada também pela participação e seja você um empreendedor.